Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero comentar um tema que eu escrevi no blog recentemente, que é sobre o imperialismo. E aí no blog eu falei sobre questões envolvendo, por exemplo, as ferramentas que eram usadas pelos imperialistas para se manter no controle dos países imperialistas, das grandes potências. E aí eu tentei mostrar como ao longo da história do século XIX e do século XX, esses países foram controlando territórios, eles conseguiram manter esses territórios, eles conseguiram mostrar que eles eram fortes o suficientes e, consequentemente, impedir que houvesse libertação, houvesse escape por parte das colônias, por parte dos colonizados. E aí nesse vídeo eu mostrei, por exemplo, como as ferramentas usadas elas eram bem eficazes, por exemplo, o armamento, né? O armamento bélico, toda a estratégia, toda a posição militar, tudo que foi desenvolvido em termos de tecnologia de destruição em massa, né? Uma destruição que foi provocada naquele período já no final do século XIX, mas que vai ser intensificada no século XX com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas que também vai ser mantido ao longo do século XX, independente das guerras mundiais, né? Porque a gente tem uma série de conflitos ao longo do século XX que envolvem as grandes potências que sobraram, aqueles que venceram, aqueles que se tornaram hegemônicos, como é o caso dos Estados Unidos, especialmente, né? Que dominam, que criam a OTAN, que controlam muito do que é falado, muito do que é feito ao redor do mundo, porque tem poder militar, porque tem poder político. Imperialismo que vai envolvendo novos personagens, novas influências ao longo do processo do século XX e também do século XXI, que vai levando, por exemplo, a gente a pensar a posição da Rússia nesse processo todo. A princípio como União Soviética e depois como a Rússia, né? Depois do esfacelamento da União Soviética em 1991. E é justamente nesse processo que a gente vai refletir, né? Pelo menos que eu pretendi refletir naquele texto lá, para mostrar que a Rússia também tem tendências imperialistas. No sentido de que, quando era a União Soviética, você tinha uma série de áreas de influências, porque eram países que dependiam, que aceitavam o comunismo, ou pelo menos uma parte dos políticos desses países aceitavam o comunismo e se sujeitavam, né, e o resto da população, consequentemente, vivia dentro desse sistema, aceitando ou não, mas a discussão não é essa. O que vem ao caso agora é o seguinte: a Rússia era o centro da União Soviética, era a área de controle, era o que impunha as regras principais, e que depois que se esfacela a União Soviética, tenta manter suas áreas de influência. Não estou desmerecendo a questão da OTAN, não estou desmerecendo a questão de que os Estados Unidos foi expandindo espaço, ganhando espaço geopolítico na Europa através da OTAN. Não é esse o caso. O que eu quero mostrar, ou o que eu quis mostrar no texto, é que existe vários lados aí, né? A Rússia, depois do fim da União Soviética, é um país capitalista. E como país capitalista, ela vive a mesma lógica do imperialismo, ou pelo menos do ponto de vista mais geral, né? Não o imperialismo lá do final do século XIX, não o imperialismo que vigorou até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas o imperialismo renovado, talvez, um novo tipo de imperialismo, ou novas tendências imperialistas de influenciar países, de expandir território, inclusive, né? Por isso que a gente está vendo a questão da guerra da Ucrânia. Nesse sentido, a gente vai ter, lógico, evidentemente, vários lados envolvidos, vários lados que estão colocados nesse processo de imperialismo, processo que envolve, evidentemente, como eu falei, aos Estados Unidos, a OTAN, claro que tem esse outro ponto, mas também tem o ponto da Rússia se tornando um país que influencia regiões, ou pelo menos se mantendo, né? Porque isso já acontece desde séculos atrás. A gente tem, se a gente pegar o caso da história da Europa, o leste europeu, a região dos Balcãs, a procura da Rússia influenciando essas regiões, ou dominando propriamente regiões como parte da Polônia, os países dos Balcãs, e anexando esses territórios quando pôde. Então a gente vai tendo essa questão, essa possibilidade de refletir sobre o imperialismo russo. E aí alguém comentou lá no Facebook que isso era impossível, que era mau caratismo da minha parte ou falta de informação, porque eu disse que a Rússia também está inserida nesse contexto de tendências imperialistas. Mas a gente tem que lembrar que a Rússia vive sim um momento, e sempre viveu na verdade, mas de formas diferentes, regimes diferentes,
de um momento de expansão territorial ou de recuperação de territórios, se a gente for pensar desse ponto de vista, porque ela precisa, evidentemente, de área de influência e de se fortalecer, tanto para a questão da defesa, em relação aos demais países do mundo, evidentemente, como também por questão de poder para se impor. E como a Rússia tem um forte arsenal militar, um arsenal nuclear, ela consegue se impor sobre determinados países, ou quando ela não consegue se impor, ela favorece movimentos internos, como aqueles movimentos separatistas que deram origem a alguns países independentes da Ucrânia, ou a questão da Crimeia, ou outras questões que envolveram o leste europeu, que faz com que a gente pense como a Rússia age atualmente. Um país capitalista, um país que se impõe, um país que precisa conquistar ou que quer conquistar território, que tem um presidente que tem essa tendência, que busca isso e que quando não consegue, através de diplomacia, através da pressão psicológica, através de negociações, que são as ferramentas que eu tinha mostrado no texto. Quem quiser ler o texto eu vou deixar na descrição. Então, nesse sentido, a Rússia vai usar a força e, no caso da Ucrânia, a invasão do território, a promoção de uma nova guerra, uma guerra contra o governo ucraniano e a tentativa de impor aquilo que deseja, aquilo que quer e, consequentemente, a tendência de mostrar o seu lado imperialista. Então, o que eu quero mostrar para vocês, eu acho que vocês estão conseguindo entender o que eu quero falar, é justamente que a Rússia tem sim essa tendência imperialista, ela age de forma imperialista e ela tem sim essa necessidade de expandir território, de controlar território. E isso é imperialismo no sentido de que o capitalismo precisa expandir território e as grandes potências, evidentemente, elas competem entre elas e, nesse caso, precisam mostrar que são fortes, precisam mostrar que mandam em determinadas regiões e precisam, evidentemente, controlar fontes de matéria-prima, precisam controlar as mentalidades, inclusive, das regiões, porque elas precisam impor o que eles querem no sentido de mostrar que eles são o mandante, que eles são o que controla, que eles também podem agir na geopolítica mundial e eles têm poder para isso. Eles têm armamento, eles têm capacidade nuclear e capacidade, inclusive, de destruição em massa, destruição do mundo, se eles pretendessem ou pretenderem fazer isso. É claro que a gente tem uma série de outras questões que envolvem negociações, isso existe desde o primeiro imperialismo lá no século XV e XVI com Portugal e Espanha. Aconteceu também no imperialismo no século XIX, que eles tentaram mostrar que eles estavam negociando, tentando achar algum acordo, mesmo que existissem muitas tensões que levaram à Primeira Guerra Mundial. E da mesma forma, atualmente, eu acredito que eles vão tentar achar uma negociação no sentido que for favorável para a Rússia, no sentido que for favorável para o governo da Rússia, no sentido em que a Rússia consiga se impor naquele contexto, naquela região. E nesse sentido, a gente espera que se evite um mal maior, que se evite uma terceira guerra mundial, que se evite uma destruição muito maior do que foi feita na Segunda Guerra Mundial, inclusive, porque na Segunda Guerra a gente tinha a bomba atômica, mas a bomba que a gente tem, a capacidade nuclear que a gente tem hoje, a capacidade de destruição, ela é muito maior. Então a gente espera que eles se entendam minimamente, eles consigam achar uma solução, mesmo que seja uma solução temporária ou desfavorável para alguns países, como a gente sabe que isso acontece com muita frequência na geopolítica, onde os países maiores, os mais fortes, acabam se impondo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar, mandem para os amigos de vocês, não esqueçam que a gente também tem uma campanha de apoio, você pode ser um apoiador do nosso canal, apoiador do nosso blog, apoiador dos nossos projetos, o link para isso está na descrição, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês, tchau, tchau.